sensor com 2 fios, sensor com 3 fios, tem também o sensor que tem 4 fios. E agora, como é que faz a ligação de cada um desses sensores com 2, 3 ou 4 fios? Importante entender que o número de fios dos sensores não vai definir o tipo do sensor. Eu posso ter um sensor com 3 fios que ele vai ser capacitivo, ou indutivo, ou óptico. Tem várias opções com sensor com o mesmo número de fios. Da mesma forma, o sensor de 4 fios. Já um sensor de 2 fios, basicamente, ele vai ser ou capacitivo ou indutivo. E também com diferentes tensões de trabalho. Mas vamos entender isso aqui melhor. Os sensores de 2 fios é muito simples. Ele basicamente precisa de uma alimentação, onde eu posso ter aqui uma fase de uma rede 220 volts, ou nos modelos VCC apenas o positivo de uma alimentação de 24 VCC. E esse sensor, simplesmente quando ele aciona, ele fecha o seu contato, pegando o sinal que está entrando e lhe mandando aqui para a sua saída, podendo tanto ser um contato NA quanto ser um contato NF. Nessa situação, por exemplo, o negativo do circuito entraria apenas aqui na outra extremidade da bobina do relé. Já numa alimentação 220 volts alternado, eu entro apenas aqui com a fase e na outra extremidade da bobina ou eu venho com a outra fase ou eu venho com o neutro, dependendo da minha rede. Que no caso dos sensores de 3 fios, ele pode tanto ser NPN ou PNP, ele pode ser NA, ou seja, quando acionar ele fecha, ou ele pode tanto ser PNP ou NPN e ser NF. Já tinha até inclusive explicado sobre o NPN e o PNP, aonde o NPN é o sensor que quando acionado vai sair o sinal negativo, já o PNP é o que quando acionado vai sair o sinal positivo. E aí já no caso dos sensores de 4 fios, eu tenho da mesma forma a alimentação do positivo e o negativo, e eu tenho um contato NA e NF no mesmo sensor. E esses contatos podem tanto sair positivo, no caso dos sensores PNP, como o sensor pode ter um NA e NF e nos contatos sair o negativo, no caso do sensor NPN. E é importante lembrar que tanto os sensores 3 fios quanto de 4 fios, eles podem não ser nada de NPN ou PNP. Eles podem trabalhar com tensão alternada. E aí nesse caso, por exemplo, um sensor de 3 fios, ele pode simplesmente receber uma alimentação por fase neutro 220 volts ou fase-fase, que quando acionado, a própria fase que está entrando no sensor irá sair para acionar uma bobina, podendo tanto ser NA quanto ser NF. Ou da mesma forma, ser um sensor de 4 fios, sendo alimentado por fase neutro 220 volts ou fase-fase, tendo um contato NA e NF, no qual, quando acionado, a fase que está entrando irá na saída acionar aqui as bobinas, ou abrindo ou fechando os contatos. Então você viu agora que os sensores oferecem diversas possibilidades de ligações com tensão alternada, contínua, entre várias configurações diferentes. Se tiver alguma dúvida, não esquece de comentar aqui e segue a gente para mais.